Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu trago para vocês, pessoal, um comparativo aqui. Eu quero detalhar o que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferença, se vai justificar ou não a diferença de preço de uma câmera aqui para outra. Enfim, tentar ajudar vocês. É um vídeo complemento aí dos dois últimos vídeos que eu fiz a respeito de câmeras, né? Tô falando aqui da EOS R5 e da EOS R6. Esse vídeo aqui ele só foi possível graças a Canon BR, brigadão mesmo Canon, por ter disponibilizado para mim essas duas câmeras aqui por um tempo, para que eu pudesse criar esses vídeos reviews. Para quem não viu ainda, link vai estar na descrição, onde eu falo detalhadamente sobre cada uma delas. E esse aqui é para fechar aí no intuito de ajudar as pessoas ou mesmo entreter. Então, brigadão Canon por tornar isso aqui possível. Bom, pessoal, para a gente começar isso aqui, eu queria detalhar as semelhanças delas, né? Elas têm muita coisa em comum, elas são bem semelhantes em diversos aspectos aqui, e obviamente uma está mais cara que a outra. A R5, preço de mercado aí lá fora, $3.900, R6, $2.499. Então nós temos aí uma diferença de preço, e eu vou mostrar aqui o que faz essa diferença de preço existir, porque que uma é mais cara que a outra. Mas elas têm muita coisa em comum, e às vezes pode ser que a R6 já sirva para você, ou se você necessitar, nós vamos falar aqui sobre a R5, pode ser que o que ela tenha seja especial para você. Em primeiro lugar, pessoal, as duas câmeras aqui, nós estamos falando de uma full frame, então elas têm o sensor full frame, elas são mirrorless, ou seja, elas não são DSLR, elas não vão ter aquele famoso espelhinho ali com o viewfinder óptico, né, que passa através de um espelhinho, tudo que vem ali da câmera, da ótica, das lentes ali passando para o viewfinder. Não, é um viewfinder eletrônico, elas já são então mirrorless. E as duas têm o mount RF, né? Os mounts RF para você poder usar as lentes RF da Canon, essas lentes aí novas maravilhosas. Você vai poder também usar com adaptador as lentes EF já tradicionais da série L. Enfim, elas são iguais neste sentido. Acabamento e construção, pessoal, muito parecido mesmo. A EOS R5, ela é um pouquinho mais pesada, nós estamos falando aí de 738 gramas contra 680 gramas, se elas já estiverem com as baterias e as mídias internas, aí os cartões de memória. Bem parecido mesmo, tá? Você sente na mão que uma é um pouquinho mais pesada que a outra, mas elas são bem parecidas. Acabamento praticamente igual. A EOS R5, ela tem um pouquinho mais dessa película emborrachada em volta do corpo todo, mas a EOS R6 também possui isso, um pouquinho menos, mas ela tem uma construção praticamente idêntica. Você percebe maiores diferenças aí na parte de cima, onde a EOS R5 ela tem um visorzinho LCD ali digital, enquanto a EOS R6 é um botão físico ali para você estar fazendo a troca aí de opções. Mas enfim, essa seria a maior diferença ali na parte externa da câmera. E o tamanho também do visor LCD, né? O tamanho desses visores são um pouquinho diferentes também. 3.2 polegadas para R5 e 3 polegadas para R6, tá? As duas têm flip LCD screen, então as duas você consegue girar, flipar o seu LCD, consegue virar para você poder se filmar, se for o caso, fazer vlogs. Então isso aí é bem bacana, nas duas já está presente, você não vai precisar ficar usando monitor externo caso queira se filmar com elas. Bateria, pessoal, a mesma bateria, nós estamos falando da LP-E6NH, tá? Então a bateria é a mesma para as duas. E nós estamos falando aqui, pessoal, de duas máquinas fotográficas fantásticas, tá? No que diz respeito aí a fotos contínuas, as duas, tá? As duas são iguais nesse ponto de tirar até 12 fotos por segundo, né? No obturador mecânico dela, e até 20 fotos, é quase filme aí, 20 fotos usando o obturador eletrônico, tá? Então 12 fotos no obturador mecânico, 20 fotos no obturador eletrônico. É bastante coisa, elas são extremamente rápidas. Parte de foco, pessoal,
As duas são incríveis, inacreditáveis. Elas possuem o Dual Pixel Autofocus, é extremamente confiante, extremamente preciso e profissional. Elas focam no olho, traqueiam pessoas e objetos, focam no olho também de animais. Neste ponto, as duas são idênticas, tá? São excelentes. As duas possuem IBIS, tá? Estabilização no sensor, o que vai te ajudar muito na fotografia, caso você precise abaixar o shutter speed aí, deixar velocidades mais baixas, para você tremer menos, isso aí ajuda demais. Vai funcionar toda essa estabilização também em vídeos, tá? A Canon nos diz que essa estabilização do sensor é de 5 pontos, né? De 5 pontos, e se combinado com uma lente que tenha a estabilização ótica também, o IS, pode chegar aí a 8 pontos de estabilização, o que é muito bom, tá? Em um vídeo, por exemplo, você consegue fazer perfeitamente o papel de tripé. Se você estiver parado, segurando a sua câmera, você consegue tremer, mas muito menos, deixar totalmente aceitável. Só não vai funcionar como uma outra câmera, como gimbal, né? Isso aí não substitui gimbals, mas para você filmar, ter uma pegada firme aí e filmar com ela na mão mais parado, as imagens vão ficar totalmente aceitáveis e bem bacana. Então, nós estamos falando de duas câmeras aqui que tem muitas semelhanças, são realmente excelentes nesses pontos aí. Outro ponto importantíssimo é que elas não vão cropar nos seus vídeos. Então, independente dos formatos que você escolher de vídeo, essas câmeras aqui elas não vão cropar. Então, é uma coisa bem bacana presente nessas duas câmeras aqui. Agora, pessoal, elas têm diferenças, obviamente. É aqui que eu quero chegar para tentar ajudar as pessoas caso queiram optar, caso não saibam ainda qual optar, né? Então, elas têm diferença. $3.899 para $2.499 é uma diferença bem considerável, ainda mais falando de Brasil, que os preços chegam bem mais caros por aqui. Mas, vamos lá. O que eu tenho para falar aqui? Canon R5, tudo isso que eu falei da parte de fotografia, ela vai fazer igual a R6, só que com muito mais megapixels, tá? Nós estamos falando de 45 megapixels aqui efetivos contra 20 megapixels efetivo. Então é bem maior, mais que o dobro. Se você precisa de fotos grandes, né, para depois você imprimir elas, enfim, dependendo do tipo de trabalho que você tenha, 45 megapixels pode ser essencial, tá? Todas elas vão tirar fotos em RAW, C-RAW, HEIF, JPEG, isso tudo igual. Mas a velocidade que eu comentei aqui, mas o tamanho da foto, essa aqui faz tudo igual com uma foto muito maior. 45 contra 20 megapixels. Parte de ISO, pessoal, elas chegam a ISOs altíssimas. Nós estamos falando aqui da R6 de até 102.400 de ISO, e você pode expandir isso aí para 204.800. Na R5 nós estamos falando aí de 512.000 de ISO, e você pode expandir para 102.400, tá? Então é um pouquinho menos aí nessa parte do ISO mais alto que tem, mas elas vão desempenhar aí o mesmo papel com relação a ISO. Eu acho que só não vai ter esse limite a mais que a R6 tem, mas eu acho totalmente desnecessário. Nunca precisei, por exemplo, no caso, usar ISOs tão altas assim. Partindo para a parte de vídeo, o que mais vai diferenciar essas duas é os diferentes formatos a mais e poderosíssimos que você vai encontrar na R5 em relação a R6, tá legal? Então, essa é a parte maior, aí os diferentes formatos que você tem e o tamanho do poder que uma R5 tem em relação a R6. Mas não vamos desmerecer a R6, porque o que ela entrega provavelmente é suficiente para muita gente, dependendo do tipo de trabalho ou de hobby, enfim, que essa pessoa vai ter. R6, pessoal, ela filma em até 4K em até 60 FPS. É um 4K muito bonito, tá? Ela tem aí 10-bit 422, o que te dá uma possibilidade aí de color grade, de correção bem bacana, tá? Já é um padrão bem legal mesmo, bem de acordo com o que nós temos aí em 2021 nas melhores câmeras. É bem legal. Ela filma já em C-Log, tá? Que é um perfil flat para te disponibilizar aí um pouco maior aí o range dinâmico em relação aos perfis normal
da câmera, ela não vai ter o C-Log 3, que eu vou falar logo mais, que tem presente na R5. Mas é uma câmera que faz câmera lentas de até 2,5 vezes a velocidade. Você tem que jogar no programa de edição, fazer lá os ajustes para que o seu 60 FPS se torne uma câmera lenta de 2,5 vezes a velocidade, o que já é muito boa, e também 10 bit 422. Tudo isso sem crop no sensor full frame. A imagem dessa câmera, pessoal, é muito bonita mesmo. Tem quem diga que é um oversampling de mais de 5K para o 4K. Pode ser verdade, porque realmente é bem nítida mesmo em IPB. É uma câmera que não vai ter o All-Eye, ela tem uma compressão IPB nos seus arquivos que vai entregar. As imagens estão maravilhosas, como eu mostro aí para vocês. Eu fiz o review desta máquina aqui, eu achei as imagens bem bonita e bem maravilhosa. Então, eu acho que resolve o problema de muita gente mesmo. Já a R5, pessoal, ela tem aqui mais uma possibilidade enorme de gravação aí de formatos que você pode escolher. Vamos começar falando com o 8K RAW dessa câmera aqui. Ela possui um 8K RAW 12 bit, uma imagem espetacular, enorme, fica muito bonita, cristalina, uma nitidez impressionante. E ela tem já uma diferença também que filma em C-Log 3, tá? Nós não temos o C-Log 2, que é presente nas cinema câmeras, mas ela tem o C-Log 3 que já dá aí um range dinâmico maior, então você tem mais informação ali em relação à R6. A R5 tem uma imagem maravilhosa, então, em 8K. Também vai proporcionar um 4K HQ, que seria um oversample do 8K, passado ali feito o downscale para o 4K. A imagem fica tão nítida quanto a do 8K, se você renderizar numa timeline em 4K, por exemplo. Maravilhosa essa imagem 4K HQ desta câmera aqui. Ela também vai fazer 4K em 60 FPS, mas você pode já habilitar uma câmera lenta que já sai pronta da câmera, se você habilitar esses altos FPS, que vai gravar com 120 frames por segundo. Impressionante essa qualidade dos 120 frames por segundo, 10 bit 422, muito bonito mesmo, parece até uma imagem da C70, da C303, tá? Realmente vale a pena para quem quer uma câmera lenta de 5 vezes a velocidade original ali do que foi filmado. Esses 120 frames por segundo está na moda, tá? Todo mundo gosta, para fazer vídeos aí que tem bastante movimento, esporte, fica espetacular. Então já é uma diferença aí grande que esta R5 entrega em relação à R6. Aqui você consegue uma câmera lenta muito bonita de 2,5 vezes a velocidade original, e aqui você já consegue de 5 vezes mais lento do que a velocidade original. Elas possuem algumas diferencinhas também, por exemplo, como no Viewfinder. Embora o Viewfinder, né, essa parte aqui onde você coloca o olho para você tirar fotos, eles sejam externamente idênticas, você tem um pouco de diferença aí em relação à quantidade de pontos, em relação à qualidade de uma para outra, tá? Nós estamos falando aí de 3 milhões, né? 3.690.000 pontos nesse Viewfinder da R6, e nós estamos falando de 5.760.000 pontos no Viewfinder da R5. Então você tem aí uma qualidade maior. Na parte do LCD, né, da telinha flip aqui, nós estamos falando aí de 1.620.000 pontos nessa telinha LCD contra 2.100.000 pontos da R5, né? Então existe uma diferença também nesta parte aí, fisicamente, o que vai te entregar nessa qualidade aí desses Viewfinder e visorzinho LCD. Pessoal, uma coisa muito importante, tá? Diz respeito à mídia, aos cartões de memória, tá? Fique ciente que para que você possa gravar esses altíssimos FPS e essa qualidade absurda aí em 8K, 4K HQ, você precisa ter uma mídia que se chama CF Express, tá? Essa mídia, ela é uma mídia bem carinha, tá? O CF Express tipo B, e faz parte, aí você precisa de uma mídia dessa, teria que comprar uma mídia dessa se você for novo e estiver indo para R5 agora, não tiver nenhuma mídia dessa. Ela é bem mais cara que os famosos SD UHS-2, que no caso aqui da R6, você tem espaço para duas dessa. Então acaba sendo mais barato. É recomendado que você use os cartões V90, tá? Para aguentar o tranco, eles também são meio carinhos,
mas aqui na R6 você tem a possibilidade de usar 2 deles, e aqui na R5 um desse mais um CF Express, que é necessário, repito, para você gravar nessas melhores qualidades aí e matadoras da R5. Então fique ciente, porque o preço acaba ficando um pouco maior se você for calcular câmera mais pelo menos uma mídia necessária para você fazer tudo que tem disponível nelas. Bom, em relação aos arquivos dentro do programa de edição, como é que eles se comportam, tá? Eu diria que nesse ponto são iguais. Eu tenho, para quem quiser saber, eu uso uma GTX 1080 Ti, uma placa de vídeo que ela nem é das mais novas, tá? A gente tá falando aí de 2 gerações já passadas, mas ela é muito parruda, já foi a melhor da sua geração. Tenho 32 GB de memória RAM, tem um processador bem legal, Ryzen 7 3800X, então é um computador parrudo. Ele não é o melhor da atualidade, mas ele é bem parrudo. E eu diria que os arquivos se comportam iguais, tanto da R6, a R6 filme H265 compressão IPB, né? A compressão, quanto maior a compressão, acaba atrapalhando um pouquinho nessa hora de edição, né? Então muita gente não sabe, mas a R5 com os arquivos AWI, por exemplo, e até o 8K, muita gente acha que o 8K RAW é complicadíssimo de rodar, e não é verdade. O RAW, ele é mais descomprimido, né? Tem RAW que não tem compressão nenhuma. Esse caso aqui é bem descomprimido, o RAW da R5. Rodou tranquilo, como se fosse os outros arquivos, tá? É um pouco pesado os arquivos das 2 câmeras, mas roda. Se tiver um computador parecido com esse aí que eu passei essas especificações, vai rodar numa boa, e eu diria que são iguais. Não é por isso que você teria que escolher uma ou outra. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui resumir aí, falar o máximo de informação num curto período de tempo, de diferenças e semelhanças dessas câmeras aqui. Cabe a você avaliar, decidir o que é ideal para você. Nós estamos falando de 2 câmeras excelentes, atualizadíssimas aí em 2021. Elas dão conta do recado, resolvem o problema. Uma com arquivos mais poderosos e faz algumas coisas além dessa aqui. Você precisa de uma foto grande? Você precisa de tudo isso? Talvez a EOS R5 seja para você. Se o objetivo é foto, você quer tudo, todas essas features maravilhosas, mas o tamanho da foto não é o que você mais precisa, você vai usar muito para as mídias sociais, web, enfim. Provavelmente uma R6 já vai resolver seu problema. Parte de vídeo, pessoal, vocês têm que decidir. Vocês precisam, por exemplo, de arquivos realmente poderosíssimos da edição, com flexibilidade, por exemplo, do 8K RAW? Ou você é um entusiasta que você fica doido por isso, que é o meu caso? Enfim, cabe você avaliar. A R5, ela vai ser perfeita nisso. E ela vai ter 120 FPS, o que é uma câmera lenta maravilhosíssima. Eu adoro 120 FPS, já tenho a experiência aqui com a C303, é o que tem de melhor. 120 FPS resolve o problema, faz tudo que você precisa numa câmera lenta maravilhosa. Essa aqui você vai ter. Mas a R6, ela tem uns 60 FPS que te dá 2,5 vezes, uma câmera lenta também, bem bacana. Eu tive, inclusive com a C200 por mais de ano aí, sempre usando 60 FPS. O 120 para mim é algo que veio no começo desse ano. Resolve o problema? Também resolve, vai fazer uma câmera lenta bem bonita, vai proporcionar aí momentos para você deixar mais dramático, mais emocionante, resolve também o problema. Então cabe a você avaliar. 2 câmeras excelentes que uma tem um adicional, aí tem um valor a mais e vai entregar features a mais, mas cabe a você avaliar. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Canon Brasil, mais uma vez, brigadão por tornar isso tudo aqui possível. E é isso. Se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!